Pessoal, tô bem aqui descolado, né? Questão do lugar, no meu cantinho aqui. Acabei de comer agora há pouco. E... Mas eu tô um pouquinho elegante, né? Por questão que estava com os irmãos, em união, celebrando o Senhor. Estava no culto, né? Culto, a origem da palavra culto é entrega. É se entregar a Deus, né? E quantas pessoas que querem ser consumista, elas e ainda com expectativas errôneas. Elas, além de ver no consumismo, aí quando não consegue o que elas querem, não é nem o que Deus quer, aí se decepciona, frustra e aí vira aquela bagunça, né? Mas não é sobre esse tema que eu quero dizer. Eu tenho aprendido que se tem algo que não envelhece na nossa vida, isso é específico para o povo de Deus, para o cristão, é a sua palavra. A sua palavra nunca irá envelhecer na nossa vida. Sua palavra, obviamente, nem se fala da sua presença, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8 diz isso. Jesus se declara que ele é o princípio e o fim. Então, pelo contrário, ela se renova a nossa mente para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que está ligado em coisas, experimentar coisas que ainda não tinha experimentado, que estava escrita a nosso respeito e que Deus tinha preparado para nós e que Ele quer que nós vivenciamos. Dito isto, eu quero deixar uma mensagem já para você para essa semana, falando de que não renova. Muitos sabem do meu testemunho que eu vivo uma nova vida em Cristo desde 2008. Então, a partir do momento que Cristo me visitou, se revelou a mim, batizou com o teu Espírito, me selou, me atraiu, foi ainda quando eu comecei a vivenciar um novo vivo caminho que ele apresenta, a nova vida que ele dá. Obviamente, durante todo esse trajeto, né, houve muitos erros da minha parte, consertos, arrependimentos, porque isso é a caminhada de santificação, né, a caminhada de crescimento, porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nossos rostos estão descobertos e que nossos rostos descobertos nós o contemplamos. Então, nós contemplamos um Deus santo, perfeito, a gente se torna, a gente é transformado pela sua contemplação, a sua imagem e semelhança. Então nós somos aperfeiçoados. Erros que a gente não enxergava, passamos a enxergar, e cada vez vai ficando mais profundo essa busca, esse relacionamento, essa caminhada, porque a gente vai identificando coisas que jamais iríamos identificar sem Deus. Começamos a notar coisas em nós que era impossível anotar e até mesmo melhorar sem o auxílio e a luz do Espírito Santo. Então, recentemente, eu tive uma experiência muito forte. Eu gosto muito do livro de Salmos e do apóstolo João. Por quê? Porque o livro de Salmos eu aprendo muito com cânticos e poesias, né, que são homens de Deus, que expressava seu amor a Deus, expressava seus sentimentos, expressava quem Deus é, os atributos de Deus, também seus sofrimentos, enfim, por meio de cânticos e poesias. Mas a maioria dos salmos foi composto por Davi, e Davi foi designado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi perfeito? Não, mas porque ele se aperfeiçoava, porque ele reconhecia quando pecava diante do Senhor e ele tinha um arrependimento genuíno e verdadeiro. E todo aquele que tem um arrependimento genuíno e verdadeiro, é impossível não dar um passo a mais para perto de Deus. É impossível não ser melhorado a mais, não crescer um pouco mais. Falando em Salmos, eu nem sei quantas vezes eu já li Salmos, que não é nem considerado livros, né? No pergaminho, são escritos de poéticos e cânticos. Eu já meditei várias vezes, li, Deus fala comigo, Deus ministra meu coração, Deus me transforma, Deus me ensina. Mas recentemente, eu gosto muito dos Salmos, e assim eu tive, olha gente, por isso que se renova. Eu tive uma experiência muito forte, foi gerada uma convicção dentro de mim sobre o que eu tenho que conhecer e saber,
E se eu viver com essa convicção, se você viver com essa convicção, não tem como afastar de Deus. Você só aproxima dele. Eu, antes de fazer esse vídeo com esses salmos, eu estava pensando, cara, por que as pessoas... O que leva as pessoas a afastar de Deus? A não querer Deus? Parece clichê aqui que eu vou falar, mas o que leva elas a isso é a desconexão. Desconectar com Deus leva elas, consequentemente, a afastar de Deus. É simples, né? Então, o ego começa a aparecer mais, o ego contaminado, né? Porque o ego, nossa natureza é contaminada, e aí as coisas do mundo potencializa o que já é contaminado, o desejo carnal, né? Quando a gente fala carnal, digamos que é uma metáfora em relação à alma, né? Então a pessoa começa a ver os seus próprios desejos, começa a querer fazer o que quer e não mais estar conectado com Deus, não mais consultar Deus, não mais, né, reconhecer a necessidade. Eu tenho uma frase que, infelizmente, nem todos aqueles que falam que precisa de Deus têm Deus, porque aquele que verdadeiramente reconhece que precisa, ele busca. É como nós, é muito simples isso. Nós reconhecemos que nós precisamos comer, então a gente comemos. Nós comemos porque o homem, bom, pelo menos até hoje ficou 40 dias sem comer o máximo, né? Que o próprio Jesus é exemplo disso. Não ficou só sem comer também para passar fome. Foi um propósito, não vou falar sobre esse tema hoje de jejum, foi um propósito guiado pelo Espírito, para ele foi tentado pelo inimigo do deserto, venceu as tentações no jejum, foi servido pelo Jesus e saiu de lá revestido do poder. Então tem todo um propósito dele ter ficado em jejum. Então o homem não fica muito tempo sem comer, muito menos sem beber água, que a maior parte do seu corpo é líquido, né? É água, composto por água, maior porcentagem, porque senão ele morre. Então ele tem as necessidades básicas. Aí Deus lá atrás disse na antiga aliança já para o povo de Israel, seu povo, e com a salvação que foi expandida para todo aquele que crê, vou dizer assim, para o mundo, para os gentios, veio Jesus disse a mesma coisa. Nem só do pão viverá o homem. Ele disse, inclusive, quando ele estava sendo tentado, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é uma necessidade. Depois que a contaminação da queda entrou, surgiu um clamor pela eternidade que desconectou do homem. Então, essa eternidade só é conectada novamente quando o homem é atraído por Deus, mediante a salvação, a obra redentora da cruz de Cristo, ao batismo do Espírito, o selo do Espírito e uma nova vida, uma nova caminhada, um novo estilo de vida. Então, quem verdadeiramente reconhece, busca. E outra coisa que eu estava pensando, uma coisa que as pessoas costumam dizer é que não tem tempo para Deus. E isso é uma mentira, né? É mais fácil ela falar assim, olha, eu sou relaxado, eu sou desorganizado, eu perco meu tempo, eu gasto tempo com outras coisas, trabalhando, fazendo outras coisas, mas não tiro tempo com Deus. Ao invés dela ser sincera em dizer isso, reconhecer que é um problema nelas, elas geralmente vão falar, eu não tenho tempo com Deus. Não. Eu também aprendi lendo uma frase, gosto muito de ler, que diz assim que como pode uma criatura, um indivíduo, dizer que não tem tempo para o dono do tempo, dizer que não tem tempo para aquele mesmo que nos dá o tempo, né? Então, vamos lá, isso também leva desconectar, distanciar de Deus e não caminhar em comunhão com o Deus vivo. Mas vamos lá, eu tive uma experiência aqui que eu quero deixar essa palavra para essa semana para vocês, nesse conteúdo, que é Salmo 100. Eu gosto muito desse salmo, salmo de celebração. Hoje mesmo, né, durante o dia, eu falei sobre celebração, né? Falei sobre Salmo 133, Salmo 122, alguns viram meu story lá no Instagram, sobre alegria, de estar com Deus, de estar com comunhão com o povo dele para celebrar ele, e também a alegria dos irmãos viverem juntos, né? Vamos lá então, eu quero pegar aqui, estou com o celular da minha esposa aqui, que eu quero pegar mais de uma versão para ler esse salmo, não vou delongar mais muito. Diz assim, ó, na Nova Almeida atualizada, então vou pegar nessa aqui, ó, diz assim, ó, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Outra versão vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor vós, todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra. Então,
É interessante que o salmista, ele deixa claro que, olha, todos podem ter a oportunidade de adorar a Deus, de celebrar a Deus, ao Senhor. Todos, esse convite é para todos, é um chamado para todos, é uma convocação para todos, né? Aquele que é salvo, ele já tem que ter essa convocação dentro dele, viver isso dentro dele. Os que não são salvos podem aceitar esse convite e receber a salvação resplandecer sobre ele. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Recentemente também eu comentei sobre comprometimento por meio de um conteúdo que eu fiz no Instagram, porque não existe homens e mulheres que são verdadeiramente Deus, têm uma aliança com Deus sem comprometimento, porque o comprometimento está ligado à aliança que Ele primeiro fez conosco. Ele nos amou primeiro. Então, servo é uma identidade. Gente, não é a prioridade do cristão o serviço. Não é o foco principal, mas sim é uma das identidades de um homem ou uma mulher de Deus, servo e serva. Não tem como você ser de Deus, amar sua presença, amar sua palavra e não querer servir em nada. Servir, eu não estou dizendo aqui, gente, não limita o que Deus nos ensina. Não estou dizendo apenas de uma instituição que você é membro, que você frequenta ou quer frequentar. Não, esse serviço está ligado ao serviço diário. Nós temos a oportunidade de servir Deus diariamente com a nossa vida, com nossos recursos, com nossas habilidades, com nossos dons, e é isso. O serviço faz parte, vai fazer parte da caminhada, né? Inclusive, principalmente enquanto nós estamos na terra, porque depois de sair da terra não vai precisar servir mais. E aqui é um serviço com alegria. Ele fala, não é de qualquer jeito. Então, por isso que não é prioridade. Não vou falar sobre isso hoje, sobre questão de prioridade. Não, a prioridade não é o serviço, não é servir e deixar o que é prioridade, que é a presença, ter tempo com a presença. Vou deixar de uma forma muito rasa aqui. É adquirir conhecimento de Deus, é entendimento de quem Deus é, e que você até mesmo entender também, muitas vezes no serviço, o que é para você, o que está designado para você de forma específica servir. Né? Claro que existe um serviço que é de forma muito específica, está ligado à missão, ao chamado, mas existe o serviço amplo, que você serve de diversas maneiras no dia a dia. Apresente-se diante dele com cânticos. Então está ligado à alegria. Fala assim, ó, apresente ele com cânticos, apresentar com gratidão, com alegria. Essa é a maneira que nós podemos apresentar, ainda mais hoje que Jesus rasgou o véu, nos deu acesso a ter Deus, a ter a presença de Deus em nós e a contemplar ele face a face, a poder ter uma intimidade a sós com ele, e vivenciar também isso com o seu povo, porque aqui ele fala, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os moradores da terra, os habitantes da terra. Agora, estrofe 3, gente, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa. Eu li isso aqui recentemente, eu abri estava na escala durante a semana da comunidade que eu frequento, na escala de serviço, de ser responsável pelo andamento do culto, como presbítero e com os diáconos. Olha só o que diz a estrofe 3. Esse estrofe aqui, eu estava com meu filho no quarto sozinho, eu estava lá, ele acordou, foi lá ficar comigo. Gente, eu e ele experimentando tanto da presença de Deus junto, meu filho de 2 anos. Eu me alegrava tanto na presença de Deus, eu sorria, ele olhava para mim e sorria também. A ponto da minha esposa entrar no quarto, o que está acontecendo? Eu falei, eu tô aqui usufruindo da presença de Deus com meu filho, ele está aqui usufruindo comigo, entendeu? E fica a dica para os pais que têm filho pequeno, eu estou aprendendo a meu filho crescer com a identidade que ele pode ser alegre e feliz, sem precisar das coisas do mundo, sem precisar do pecado. Eu tenho uma frase muito forte comigo, eu sou pecador, mas meu alvo, meu foco não é mais o pecado. Eu entendi que o pecado não é o meu alimento, não é mais o meu alimento. Um dia foi, na ignorância, sem conhecimento, sem a presença de Deus, mas hoje não. Vamos lá. Estrofe 3. Saibam que o Senhor é Deus. Gente, esse saibam aqui no plural, que ele está dizendo para todo o povo deles, precisa entender isso. Não é aquela questão, não, eu sei que Deus é Deus, eu sei, só por saber. É um entendimento profundo de reconhecimento de quem é o
o Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o vivo e verdadeiro Deus? Quem é o seu Deus? Saibam que o Senhor é Deus. Tem uma versão que vai falar, reconheçam que o Senhor é Deus. Gente, isso aqui é uma chave tão profunda de que gera uma convicção. A partir do momento que isso é revelado e vivificado no nosso espírito, tudo muda. Aí vai continuar assim, ó. Foi Ele que nos fez e dele somos. Cara, eu fiquei pensando, tá aqui, por que muitas pessoas não caminham, não permanecem na presença de Deus, se afastam da presença de Deus, a primeira resposta, por não ter convicção, por não ter conhecido, entendido de forma revelada, a ponto de saber o suficiente quem é seu Deus, e entender que ela foi feita por Ele e que pertence a Ele. Olha, foi Ele que nos fez e dele somos. Gente, isso aqui é tão forte, porque gerou um renovo dentro de mim, uma convicção. Cara, beleza, Deus já fez muitas coisas boas para mim, já transformou muito a minha vida, já me deu muito crescimento, já me deu muita conquista, muitas vitórias, já me ensinou tanta coisa, mas nada se compara a eu viver com essa convicção de que Ele me fez e eu sou dele. Se Ele não tivesse feito nada, ainda assim Ele me fez e eu sou dele. Se Ele não fizesse mais nada, ainda assim Ele é Deus, Ele me fez e eu sou dele. Meu Deus, gente, isso aqui é estrofe 3, eu não vou nem continuar a 4 e a 5, eu vou parar na 3, porque a 3, depois você lê o Salmo 100 todo, tá? Porque eu não quero passar aqui dos meus, vou falar igual um economista que eu acompanho, meus 8 minutos. E, ironia, né? Tá chegando 20 aí. E vai terminar. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você sabe o que é interessante aqui? O salmista, se ele compôs isso, é porque ele reconhecia, ele sabia quem era o Deus dele. Sabia de onde ele veio, quem tinha feito ele e quem ele pertencia. Só que ele entendeu que Deus isso não era só para ele saber, sozinho. Isso não foi só ele sozinho que foi criado. E ele não era somente ele que era que pertencia a Deus. Aí ele finaliza a estrofe 3 aqui, ó. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meu Deus, que maravilha. Uau. Somos o seu povo. Todo aquele que verdadeiramente professa a fé em Cristo Jesus, crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o caminho para o Pai, que é cristão, que no grego é pequeno Cristo, seguidor de Cristo, que discípulo é aprendiz, e esse discípulo também é uma das identidades que jamais pode perder, porque nós jamais deixaremos de ter algo para aprender na vida, isso na vida cotidiana, na vida comum, principalmente com Deus, principalmente com aquele que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas. Somos o seu povo. Ele entendeu que, peraí, todo aquele que pertence a Deus, todo aquele que reconhece que Deus é Deus, que saibam que Deus é o Senhor e que Ele veio de Deus e pertence a Deus, Ele está comigo, eu estou com Ele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Juntos somos ensinados. O pastor fala de muita coisa que eu vou parar porque não vou nem mencionar sobre a identidade de pastor que Deus tem por meio do seu filho. Deus é pastor. Aqui, ó, Jesus não tinha sido revelado ainda como homem na terra, mas aqui, ó, já tinha rebanho do seu pastoreio e Jesus se revela como o bom pastor. Pastor é esse nome de cuidado, ensino, ele relaciona com o seu povo, com o seu rebanho. Ele orienta, ele protege. Então, ele cuida, ele ajuda a limpar, ele limpa o rebanho. Ele fortalece, dá alimento. Gente, é rico demais, rico demais, rico demais. Então, eu paro por aqui. Que você possa ser abençoado com essa mensagem, que eu oro que o Espírito Santo gere essa convicção de você
Só isso aqui quebra toda e qualquer idolatria. Idolatria ao próprio ego, idolatria a outras pessoas, idolatria a coisas, idolatria a imagens. Isso aqui quebra tudo quanto é tipo de idolatria só nessa estrofe 3 desse salmo. Tudo, tudo, quebra tudo, tradições religiosas, tudo ensinamentos meramente humanos, tudo dogma, tudo rito, tudo aquilo que a cultura terrena quer colocar, tudo aquilo que as questões familiares, tradições familiares quer impor, por ignorância. Eu entendo muitas vezes a ignorância, porque eles foram ensinados dessa forma e o filho também segue e não consegue ter os olhos abertos, não consegue ter essa convicção, não consegue ter essa intimidade com Deus. Mas aqui, ó, tá aí, gente, só essa estrofe 3. Porque ele reconhecia que ele veio de Deus e pertencia a Deus. E o povo de Deus, ele pertence, é rebanho do pastoreio de Deus. Então, a hora que você, daqui para frente, você que está assistindo esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, que o Espírito Santo te batize, revelando, vivificando esses salmos, específica estrofe 3, e que gere uma convicção a ponto de você buscar esse entendimento de quem é Deus, de quem te fez e quem você pertence. Porque quando nós entendemos que nós pertencemos, isso é chave para nós não nos perdermos da nossa identidade, para nós não nos perdermos na vida, se desviar, se distanciar de Deus, desconectar de Deus, tá bom? E eu quero também se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, porque eu não estou falando de coisa aqui temporal, de coisa passageira, mas estou trazendo aqui ensinamentos eternos, peso de eternidade, tá bom? E é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.